Então, irmãos, agora só informando que nós havíamos dado início na pergunta de número 32, e eu falei que tinha outros textos a considerar e eu não havia concluído. Então, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou pedir para alguém repetir a pergunta e a resposta. Eu vou ler rapidamente os textos que nós já consideramos, e aí nós avançamos nos textos que ainda faltou considerar, tá? Então, quem tiver apostos aí, pode, por favor, ler a pergunta e a resposta. Como é manifestada a graça de Deus no segundo pacto? A graça de Deus é manifestada no segundo pacto em ele livremente prover e oferecer aos pecadores o mediador e a vida e a salvação por ele, exigindo a fé como condição de interessá-los nele. Promete e dá o Espírito Santo a todos os seus eleitos, para neles operar essa fé, com todas as mais graças salvadoras, e para os habilitar a praticar toda a santa obediência, como evidência da sinceridade da sua fé e gratidão para com Deus, e como o caminho que Deus lhes designou para a salvação. Ok, obrigado. Nós já fizemos algumas considerações sobre a graça, que é o favor imerecido, que vem da parte do Senhor Deus, e falamos sobre o pacto, o primeiro pacto, o pacto das obras, e também já demos agora início a considerar sobre o segundo pacto, o pacto que Deus fez, esse acordo, essa aliança que Deus fez com seu Filho Jesus Cristo, percebendo que o pacto não foi feito diretamente conosco, nós somos beneficiados pelo pacto que Deus fez com Cristo. Porque se ele tivesse feito diretamente conosco, nós, a exemplo de Adão, quebraríamos esse pacto. E uma vez quebrado, você não pode restaurar de novo, tá? Sempre lembrando isso, nós não temos condições para isto. Se Adão, no seu estado de inocência, ele pecou, quanto mais nós que já estamos no estado de contaminação, de pecado, nossos corações já foram afetados pela corrupção do pecado. Então, estaríamos completamente sem condições de manter ou guardar ou cumprir o pacto que Deus, porventura, viesse a fazer diretamente conosco. Mas ele fez em Cristo. E por meio desse pacto, Deus prometeu, na medida em que Cristo, como segundo Adão, guardasse, obedecesse e cumprisse tudo aquilo que Deus estava propondo, ele também, nós seríamos salvos por meio de Cristo. Portanto, nós estamos incluídos nesse pacto, como objetos da salvação e do amor de Cristo. Pois bem, falamos sobre mediador. Cristo, ele é aquele que media também, e que o mediador vem para reconciliar duas partes. E Cristo, então, na condição de Deus homem, na sua dupla natureza, percebendo que não é 50% homem, 50% Deus, mas é 100% Deus e 100% homem. É o mistério da deidade de Cristo. Ele é Deus homem. E ele, como Deus, pode se apresentar na presença de Deus, o Pai, e como homem ser aquele mediador, aquele que é o profeta, é o porta-voz que fala conosco. Bem como o sacerdote que faz expiação por nós, que entende, nos entende em nossas fraquezas, em nossa natureza,
e também como rei, né? O Senhor, aquele que vem para estabelecer um reino e um povo que voluntariamente se submete à lei de Cristo, sabendo que a lei de Cristo é uma lei, é a lei do amor, tá? E também entendendo que o amor é evidenciado no serviço, na obra, não no sentimentalismo, mas na obediência. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou que pratica, é esse que me ama. Então, devemos excluir aquele sentimentalismo, tá? A gente vê pessoas que estão, às vezes, dizendo que ama Cristo, derrama lágrimas, mas não se submete à sua palavra. Isso não é amor, isso é sentimentalismo. Pois bem, e aí os textos que nós havíamos considerado foi que a promessa que Deus havia feito nesse segundo pacto de um Redentor, em Gênesis 3,15, que vai falar sobre o descendente da mulher que pisaria na cabeça do descendente da serpente, ou da própria serpente, e embora ele fosse ferido no calcanhar, já há uma promessa, portanto, do Redentor, que haveria de vir para trazer redenção. E Cristo, lá em Isaías 42, verso 6, é prometido: eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo. Ele é o mediador, Cristo Jesus, aquele que media aliança com o povo e luz para os gentios. Cristo também ele é designado por Deus Pai para conceder a vida eterna ao Cristo. Foi estabelecido, é aquele que dá a vida eterna. Quando diz trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará. Cristo é que nos dá. Eu vim para que tenham vida, e a vida em abundância, uma vida plena de sentido, de significado, de propósito existencial. Portanto, ele veio para isso. Uma vida também numa relação com Deus, numa comunhão, percebendo vida é também sinônimo de comunhão, tá? Um casal que briga e tal, eles podem estar mortos um para com o outro, porque a morte, do ponto de vista teológico, é separação. Então tem casais que brigam tanto que, na verdade, eles estão mortos, estão vivos, convivem juntos, debaixo do mesmo teto, mas estão mortos, nem se relacionam, não conversam, não tem aquilo que deveria ter comunhão. Podemos estar mortos para com os nossos amigos, para com outra pessoa, você não quer nem ver aquela pessoa porque, enfim, alguma coisa aconteceu. A morte, do ponto de vista teológico, é a ausência de comunhão, é separação, alienação. E a vida é comunhão, estar junto com, no caso, junto com Deus. Também, em 1 João, que nós vimos, 5, 1, 11 e 12, diz: o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Lembrando, uma pessoa pode ser religiosa e não ter Cristo, ela não tem vida, ela tem religião. E lembrando, ter Cristo é muito mais do que moralidade. Tem gente muito boa, faz o bem, ajuda o próximo, mas não tem Cristo, portanto não tem a vida. A vida está em Cristo, estar em Cristo, ter Cristo. E o ter Cristo
é manifesto numa vida de submissão a Cristo, de andar com Cristo, ter intimidade com Cristo. Depois nós vimos também que a vida eterna não somente é dada no Filho, mas também a fé é a condição necessária para se poder participar de Cristo. A fé é uma condição necessária. João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, portanto, nós vemos aí a necessidade de crer em Cristo, para quem crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é uma condição, tá? Para aquele que crê. Denota a vida e a vida espiritual, não pode estar separada de uma fé na pessoa de Cristo, no seu sacrifício, na certeza inabalável de que aquilo que Cristo fez, né, lá na cruz do Calvário, é um sacrifício perfeito e eficaz. Eu sei que se eu morrer agora eu vou para o céu, não porque eu sou pastor, não porque eu confio em mim mesmo, não porque eu sou bonzinho, não porque... nada disso. Eu sei que se eu morrer agora eu vou para o céu, porque Cristo morreu na cruz. Eu creio que Ele levou sobre si todos os meus pecados. O castigo que me traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras eu fui sarado. E é isso aquilo que declara a todos aqueles que creem em Cristo. Ele não tem medo nesse sentido. Ele pode estar diante de um pelotão de fuzilamento, vai ser morto por causa da fé, e ele sabe que está partindo para a glória, para Cristo. Então, a fé é uma coisa essencial, mas percebam, a fé também faz parte do pacote da graça. Ninguém tem fé por si mesmo. A fé, embora sendo uma condição para participar, ela é uma concessão divina. A fé é um dom de Deus. Vimos também que a fé é uma condição necessária para se tornar filho de Deus. A fé é uma condição necessária. Quando nos diz lá, mas a todos quantos o receberam, Deus deu o poder de serem chamados filhos de Deus. Chamados aqui reconhecidos. Não é só, tu é filho de Deus, né? Não, é ser reconhecido. Que recebe a certidão na sua certidão, no seu RG, a filiação divina, ou seja, está documentado. Mas perceba que antes ele não era filho, ele passou a ser filho pela adoção. Foi concedido a ele o poder de ser chamado filho de Deus. Portanto, mas a fé é uma condição. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem fé é impossível ser salvo, sem fé é impossível viver numa condição de filho de Deus. Então, nem todo mundo é filho de Deus. Aquela ideia de que todo mundo é filho de Deus é uma ideia romana, católica, mas não é verdade isso. Todos são criaturas de Deus, e somente aqueles a quem conferido esta fé, concedido a fé, ele passa também a ser filho de Deus. E percebam que no verso 13, João 1, eu citei o verso 12, mas tem o verso 13, diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, não é da vontade da carne, não é ele. Ninguém nasce espiritualmente porque ele teve vontade. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai nos dizer que não há quem busque a Deus, não há quem deseje. Então, se dependesse da vontade do sangue, da vontade do homem natural,
todos nós estaríamos hoje ainda na condição de perdidos, né, de sem Deus. E não da vontade também da carne. Então não vem pelo nascimento, não vem pela nossa própria vontade, nem da vontade do homem, não é porque os outros querem, mas sim da vontade de Deus. Então a filiação é uma prerrogativa divina, a adoção é uma prerrogativa divina. Não é o adotado que diz, eu quero que Deus seja meu pai. É o adotador que diz, eu quero que ele seja meu filho. Essa é a lógica quando alguém adota, né? Pensemos aí numa condição um pouquinho mais antiga, hoje tem muita burocracia para adotar uma criança, mas naqueles orfanatos antigos, que havia várias crianças e chegava lá alguém e dizia, olha, eu quero adotar aquela criança lá. Então, é o adotador que tem a prerrogativa de escolher, não é o adotado que escolhe os pais, né? Dizer, não, eu quero esse, eu não quero aquele. É o pai, a mãe que vai escolher. Pois bem, e Provérbios nos diz que esse Espírito Santo que é prometido agora aos eleitos, né? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Primeiro é a promessa que ele derramaria copiosamente o Espírito, e esse período foi inaugurado historicamente lá no derramamento do Espírito Santo, lá em Atos capítulo 2. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, né? E cumprindo assim a profecia de Joel. Mas também farei saber as minhas palavras. O Espírito Santo é que nos dá o entendimento, a compreensão, o desejo também de buscar a palavra de Deus. Quanto mais comunhão com o Espírito Santo nós temos, quanto mais comunhão com Deus nós temos, mais desejo pelas coisas espirituais teremos. Então, uma pessoa que mal lê a Bíblia, mal ora, é uma evidência, ou pelo menos é um sinal de que, primeiro, não tem o Espírito Santo. Ou, segundo, não está cumprindo aquilo que a Bíblia diz, enchei-vos do Espírito Santo, né? Seja pleno do Espírito Santo. Então, há pessoas que manifesta mais esse domínio do Espírito Santo sobre a pessoa, e outros que vão apagando o Espírito Santo, vão resistindo ao Espírito Santo. Tá? É possível? É possível. Então, Deus derramaria do Espírito Santo. Também nós vimos que o Espírito Santo produz no eleito a fé. A fé é concedido aos eleitos, e sempre devemos enfatizar isso, porque existe fé e fé. Existe fé verdadeira, existe fé falsa. Em certo sentido, todas as pessoas têm fé. Até o ateu, ele acredita que Deus não existe. Perceba, geralmente nós abordamos o ateu de uma forma equivocada. Nós entendemos que o ateu, ele não acredita em Deus, ou não acredita na existência de Deus. É negativo, né? Não acredita. Na verdade, o ateísmo, ela é fundamentada numa fé positiva. Ou seja, ele acredita que Deus não existe. Então, ele tem uma fé. Tanto é que a fé você não consegue provar a existência de Deus. Nós não conseguimos provar que o sangue de Jesus Cristo me lavou e me purificou de todo o meu pecado. Você acredita nisso. Você não consegue provar a existência do céu, você não vai mostrar para ninguém, mas você acredita, eu acredito. Você não consegue mostrar para alguém anjos,
nem demônios, embora muitos crentes queiram ver anjos, muitos parece que torcem até para ver demônios, mas em tese, isto está no campo da fé. Você acredita ou não acredita? E por aí vai. Então, percebam, nada disso que eu acabei de falar, eu careço de provar para os irmãos. Simplesmente eu digo, ou você acredita em Deus, acredita no céu, acredita em anjos, acredita em demônios que existem, acredita que existe um inferno. Pois bem, eu não preciso provar, porque a religião ela se fundamenta na fé. Perceba que o ateu, quando ele diz eu acredito que Deus não existe, ele não consegue provar. Então é a mesma coisa, ou seja, ele também repousa a sua afirmação numa crença. Pois bem, mas continuando, agora, então existe fé verdadeira e fé falsa. Tem gente que crê na coisas supersticiosas. Se o gato preto passar na frente vai dar azar, se passar embaixo de uma escada vai dar azar, se tiver um trevo de 4 folhas vai dar sorte, por aí vai. Perceba, tudo isso está no campo da fé. Tudo isso de certo modo, é fé. Mas são fé falsas, não é verdadeiro, não está fundamentado na verdade. Mas o Espírito Santo, ele produz uma fé verdadeira, porque é procedente da verdade e é procedente de Deus. Então, nós tendo, porém, o mesmo espírito da fé. E também, uma outra questão, e aí agora eu pedirei para os irmãos ajudarem aí na leitura, que o Espírito Santo produz outras graças. O Daniel, deixa eu ver, o próprio misticismo gera uma fé falsa, de fato, e é fé, tá? É uma fé. Agora, tantas crendices populares, temos aí o desenvolvimento das religiões de mistério, tá? Por exemplo, se escuta sobre Baal na Bíblia, é uma religião tão antiga, né, da época dos filisteus, e você vê aquele satanista, não sei o nome dele lá, que fez coisa lá para o Lula ganhar, não sei se os irmãos viram, ou alguma coisa dessa natureza, ele também mostra lá, em determinado momento, lá num vídeo que foi postado, ele mostrando lá Baal, ou seja, um ressurgimento, inclusive, das religiões de mistério, religiões antigas, né? Muitos estão adorando aí o Horus Vivo e outras coisas mais, estão buscando conhecimento nessas áreas. Mas essas coisas produzem, é uma fé, mas a fé verdadeira é a fé produzida pelo Espírito Santo. E só Ele pode produzir, tá? Não é uma coisa que eu busco, entendam bem, e que eu, por mim mesmo, consigo obter essa fé. Mas que eu clamo, eu vou buscar, vou orar, vou estudar a Bíblia, mas em última análise, se o Espírito Santo não abrir os olhos do meu entendimento, se Ele não aplicar essas verdades ao meu coração, se Ele não implantar a fé no meu coração, será em vão toda a minha tentativa, tá? Então, eu gostaria que alguém lesse e perceber que até a bondade é uma graça, o fruto do Espírito. Gálatas 5, verso 22 e verso 23. Mas o fruto do Espírito
é alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Ok. Tem amor no teu texto aí? Fruto do Espírito é amor? Tem isso? Isso, pastor, tem. Ah, tá. Que se pulou amor. Eu pensei, fiquei preocupado. É o seguinte, porque o que é importante, percebam que, inclusive, ele usa no singular, o fruto do Espírito é. E depois ele passa a falar um monte de coisas. Nos parece, segundo alguns comentaristas, que o fruto é amor, tá? O fruto é amor que se manifesta dessas diversas maneiras. Alegria, paz, longanimidade, é como se fosse um diamante, o diamante tem várias facetas, mas é um único diamante. Então, o diamante aqui seria o amor mesmo, e que se manifesta dessas maneiras. Por exemplo, quem tem amor pela vida, amor pelos outros, ele ama, ele vai ser sempre uma pessoa alegre, ter alegria, paz. Então, essas são como que as manifestações desse amor, que não é um sentimento, muito mais, ele é transcendental, mas ele é muito prático também, tá? E por aí vai. O ânimo longo, né? Não tem pavio curto, a benignidade, ou seja, uma pessoa benigna, não vê o mal, não fica desejando o mal para os outros, bem feito, nem para o Xandão, né? Nem para o maior dos inimigos, ele fica lá, eu quero que morra, eu quero que... Não, eu quero que fique... Sabe se alguém tem esse espírito, não é o espírito de Cristo, tá? Se alguém deseja o mal para o inimigo, não participa, isso não é ser participante do espírito de Cristo. Então, muito sério, principalmente nos momentos em que nós estamos vivendo. Então, transmitir uma mensagem que deseja o mal para os outros, seja quem for, não está participando do Espírito, porque o Espírito não leva a isso. É benignidade. Eu quero o bem da pessoa, mas também a bondade, ao fazer atos de bondade. Perceba? E tudo isso ele coloca como sendo fruto do Espírito, tá? Fidelidade, né? Nas minhas coisas, nos meus relacionamentos. Então, fidelidade, domínio próprio. Eu não sou uma pessoa descontrolada, mas percebam, eu queria fazer essa distinção também entre a graça do fruto do Espírito com dons espirituais. O fruto do Espírito não pode ser replicado por uma outra entidade. O diabo jamais poderá levar uma pessoa a fazer essas coisas. Os dons já são um pouco diferentes. Alguém dominado pelo espírito do engano, ele pode profetizar, ele pode fazer curas, ele pode fazer coisas extraordinárias e ser do maligno. Perceba que em Mateus vai dizer: Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, falamos novas línguas, nós fizemos isso, fizemos aquilo, e Jesus vai dizer: nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Então perceba, nunca eu avalio
alguém a fé, a filiação divina pelos dons. Eu vou avaliar pelo fruto. Isso não pode ser, podemos assim dizer, falsificado. O dom sim, fruto não, tá? Fica essa dica aí para os irmãos. Quando vê alguém aí cheio de poder, mas é o marido infiel, cheio de poder na oração, aquela coisa toda, e é uma pessoa desonesta, uma pessoa arrogante, isso não tem nada com o Espírito de Cristo, ele tem parte com o Espírito do diabo, do enganador, tá? Só fica a dica aí para os irmãos. Também, meus irmãos, o Espírito, então, produz essa graça, e lembrando, é uma graça, é um favor imerecido, ele nos leva a produzir o fruto, mas também é o Espírito mesmo que nos conduz à obediência a Cristo. Então, Ezequiel, eu peço para alguém ler, Ezequiel 36, verso 27. E porei dentre vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e observeis. Percebam, o resultado de ter o Espírito Santo, que é o selo e a marca, né, de que pertencemos a Deus, também o penhor, a garantia, ele também faz com que o Espírito Santo, habitando no nosso coração abundantemente, faz com que andemos nos seus estatutos e guardemos os seus juízos e os observemos. Percebam, quando houve na igreja evangélica uma campanha anti-nomos, anti é contra, nomos é lei. Sou salvo pela graça, não estou mais debaixo da lei, eu não preciso fazer isso, fazer aquilo para ser salvo. E, de fato, nós não somos salvos pela guarda da lei. Mas, se eu sou salvo, eu vou querer viver de acordo com os mandamentos de Deus, pelo simples fato de que isso me identifica com Deus. Me identifica com o Pai nosso que está nos céus. Eu quero ser santo porque Ele é santo. Eu quero amar o meu próximo porque Deus ama e me amou e ama até amar os inimigos. Eu vou querer guardar os juízos de Deus, guardar não com o propósito salvífico, mas porque foi salvo, como uma manifestação de gratidão a Deus. Olha, quem é grato a Deus, ele vai querer viver de conformidade com a sua lei. Então, percebam que ele haveria de colocar o Espírito Santo dentro de nós. Então, o Espírito Santo é quem capacita o eleito também à obediência, né? É um sinal do Espírito Santo no nosso coração. Ainda em Tiago, capítulo 2, o verso 18, alguém pode ler? Mas alguém dirá, você tem fé, e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Agora leia também o verso 22. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras? Com fé, foi pelas obras que a fé se consumou. Ok. Então percebam aqui que
as boas obras do eleito acabam dando testemunho também da sua fé. Por que eu faço o que faço? É por causa que eu creio que existe um Deus. Por que eu procuro perdoar o meu inimigo? É porque eu creio que eu fui perdoado e ele agora manda que eu perdoe. Então podemos multiplicar. As obras, na verdade, elas dão um testemunho da sua fé. Assim como uma fé sem obras, ela é um monumento do nada, é um monumento do vazio. Por quê? Ter fé e não evidencia essa fé, uma fé que não desemboca na vida prática, não é fé, é fideísmo. Tem gente que bate no coração, bate no peito e diz: eu tenho muita fé. Aí você olha e não vê nada. Isso não é fé. O pessoal confunde fé com confissão positiva. Eu já mencionei isso, mas vou mencionar de novo. Tem gente, por exemplo, percebe como confunde o que é fé. Eu vejo muitas pessoas dizendo, vou dar um exemplo agora, tem alguém lá doente no hospital, está talvez num estágio muito avançado, né, a saúde muito debilitada, e aí você vê pessoas dizendo: eu tenho muita fé que ele vai ficar bom, eu tenho muita fé que vai sair dessa. 2 dias depois a pessoa morre. Lembrando que fé, o que era essa fé? Era uma expectativa, era um desejo. É lícito ter desejos bons nessa situação? Eu desejo que ele fique bom, eu desejo que ele saia do hospital, eu desejo, perceba, mas isso não era fé, isso era desejo. Então, como a pessoa usa uma palavra num contexto errado, as pessoas então são levadas a pensar que fé é um desejo. Então eu tenho muita fé no meu coração aqui. Na verdade, então, a fé ela é certeza, como nos diz Hebreus, capítulo 11, verso 1. Por exemplo, eu não tenho desejo de ir para o céu. É claro que eu tenho desejo também, né? Mas eu tenho certeza que eu vou para o céu. Eu não estou baseando, né, essa minha fala a uma certa expectativa, como que dizendo: olha, eu desejo muito ir para o céu, eu quero ir para o céu. Não, eu posso dizer para os irmãos: eu sei que eu vou para o céu. É diferente um desejo de uma certeza, tá? Então, e aí voltando para essa questão, como é que uma pessoa demonstra que tem fé? Tu tens fé e o outro lado diz que tem as obras, e Tiago vai dizer: mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. A fé, portanto, ela necessariamente desemboca numa vida prática, tá? Agora, as boas obras, portanto, do eleito dão testemunho da sua fé. 2 Coríntios, capítulo 5, verso... Eu vou ler, porque não é todo o texto, tá? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14, diz o seguinte: pois o amor de Cristo nos constrange. E aí eu queria parar por aqui nesse texto. O amor de Cristo me constrange. Aquele que foi alcançado por Cristo, ele foi salvo pelo sacrifício de Cristo. Cristo amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida por nós, lá na cruz do Calvário. Agora, esse amor o constrange. Constrange a quê? E ele continua no verso seguinte: ele morreu por todos, para que,
os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O amor de Cristo me constrange a morrer por ele. E é claro que morrer por ele parece ser difícil. Ou alguém diz, eu estou disposto a morrer por Cristo. Mas talvez o mais difícil não é morrer por Cristo. O mais difícil é viver por Cristo. Viver dia após dia, carregando a cruz. É mais difícil do que num determinado momento da história estar disposto a morrer por Cristo. E também, lembrando que, já que as boas obras demonstram essa gratidão a Cristo, viver uma vida reta, mortificação do pecado, lembrando que as boas obras, elas também, como uma graça, foram preparadas antes da fundação do mundo. Então, convido a ler Efésios 2:10. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais o Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ok, obrigado. Então, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, como é que eu sei de alguém que está num relacionamento com Cristo? Lembrando que as boas obras não foi um caminho estabelecido por Deus para a nossa salvação, mas as boas obras é o resultado da salvação. Então, Ele nos salvou denota propósito, finalidade. Então, se eu sou salvo para praticar as boas obras, mas eu não pratico, então, de duas uma. Estou numa desobediência e não cumprindo o propósito para o qual eu fui salvo, ou o problema é mais sério. Eu não fui salvo. Por isso que eu não gosto das coisas de Deus e nem gosto de fazer as obras que Deus quer que eu faça. Mas elas foram preparadas desde antes da fundação do mundo. E para concluir, tratando sobre como essa fé chega ao nosso coração, eu pediria que alguém lesse em Romanos capítulo 10, verso 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas vêm pela palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Não há fé na ignorância. Não há fé. Alguém diz, eu tenho muita fé, tá bom, o que se me fala de Cristo? Não sei. Como é que alguém pode ser regenerado? Não sei. O que é regeneração? Não sei. O que é justificação? Não sei. O que é glorificação? A pessoa não sabe nada. E dizer que tem fé, não existe fé na ignorância. A fé vem pelo ouvir, vem pelo conhecimento. Já o profeta dizia, meu povo perece por falta de conhecimento. Então, a fé verdadeira, ela precisa sim estar sendo visibilizada no entendimento da verdade de Deus. E isso nada tem a ver com o curso que os irmãos estão fazendo, o estudo que os irmãos estão fazendo. Quer dizer, nada a ver, deixa eu explicar. Alguém pode estudar, tudo bem, ele vai saber muita coisa. E não necessariamente é a fé. Ela pode ter... Tem muitas pessoas que são teólogos, vão morrer, vão para o inferno. Não estou falando do conhecimento puro e simples, mas é a fé verdadeira, espiritual, concedida pelo Espírito Santo, visibilizada numa vida de obediência a Cristo. Isso é uma fé, ela vai conduzir a isto, obediência a Cristo. Só o conhecimento estéril, que não leva a lugar nenhum, e não leva
ir a Cristo e obedecer a Cristo enfim, servir definitivamente a Cristo, então isso não é fé. Ele tem muito conhecimento. Por outro lado, ela precisa sim verbalizar a sua fé. Ela precisa, por isso que o credo dos apóstolos, né, o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, era uma maneira de que as pessoas elas precisavam externalizar a sua fé em coisas, em conhecimentos básicos. Ela deveria saber verbalizar a sua fé, que é a chamada profissão de fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e por aí vai. Então, uma pessoa que você pergunta essas coisas, o que você crê, ela não sabe, então eu tenho a dizer que ele não pode ter também uma fé verdadeira. Então, para resumir aqui, alguém pode ter muito conhecimento e não ter uma fé verdadeira. Mas é impossível uma pessoa não saber nada e ter uma fé verdadeira. Eu não consigo ver isso na Bíblia. Pois bem, então, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Mas ela vai um pouquinho mais além. Não é somente ouvir e ouvir a palavra de Cristo, mas dar ouvidos, atender, submeter-se. A fé vem pelo ouvir e é manifestada em dar ouvidos à palavra de Cristo. Esse é o sentido do texto, que no sentido que ele ouve e ele responde positivamente. A fé implantada no seu coração em dar ouvidos à palavra de Cristo. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma colocação? Não? Então nós vamos orar e assim nós estamos encerrando o nosso estudo, que dividimos em duas partes, tá? A primeira parte, que não deu para vencer toda, e agora concluindo. Então, é a pergunta de número 32 que nós fizemos hoje.